Diz assim a palavra do Senhor: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós oramos, amém? Quando nós olhamos, meus irmãos, para uma passagem tão conhecida como essa, orada por tantas pessoas, oração realizada por tantas religiões, uma oração ao qual muitos, por deveras vezes, fazem menção dela repetidamente, ignorando aquilo que o próprio Senhor disse, que não é pelo muito falar, que não é por orar repetidas vezes, mas sim pela inteireza do nosso coração e pelo significado que nós damos para cada uma dessas palavras professadas pelos nossos lábios. Eu confesso que essa passagem nos últimos dias, ela tem quebrado meu coração todos os dias. Porque lá em casa não há um único dia que nós vamos dormir que nós não oramos esta oração. E o mais interessante, o mais lindo, que isso não parte de mim, isso não parte da minha esposa, isso não parte do meu filho mais velho, mas parte do Simon. Não existe um só dia, eu posso às vezes estar quase dormindo lá, ele me cutuca e fala: papai, vamos orar. E o mais interessante é que muitas vezes eu falo: então vamos orar, mas ele não quer orar comigo. Ele vai lá e chama a mãe dele, e chama o irmão dele, e todos nós na cama temos que orar. E muitas vezes eu estou mais cansado por causa dos afazeres do dia, e ele fica olhando para mim para ver se realmente eu estou orando. E se eu não estou orando, ele me cutuca. Então muitas vezes Deus usa coisas simples, coisas tão ingênuas, mas que nos mostram que Deus, ele pode falar conosco por uma simples criança. Como o pastor gosta de falar, um simples cantar de um pássaro, o desabrochar de uma flor. Deus sempre está falando com seus filhos. Aleluia. E aqui eu me alegro porque a palavra também diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não venha se desviar dele. É verdade. Uma das minhas lembranças mais afetuosas que eu tenho no meu coração é quando ali eu estava com fome e ia comer, minha mãe dizia para mim: meu filho, não coma sem antes agradecer pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Ele tem abençoado o nosso trabalho, ele não tem deixado faltar. E à noite não era diferente, ela chegava para mim e dizia: meu filho, não durma sem dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus pelo dia de hoje. E quantas vezes eu chegava, às vezes tarde de casa, eu já era mais jovem, saía com os jovens, estavam namorando. E ali ela pensava que eu não ouvia ela entrar no quarto, mas eu ouvia ela entrar no quarto. E ali ela colocava as mãos sobre mim de madrugada e profetizava sobre a minha vida, orava sobre a minha vida. Muitas vezes nós esquecemos das pequenas coisas, irmãos, das pequenas orações. Muitas vezes nós queremos orar língua, belamente, como aquele publicano dizendo: meu irmão não faz como eu faço, eu sou mais santo do que ele, eu sou aquilo, sou tal, eu tenho tal posição. Esquecemos das coisas simples, entendeu? Mas que, embora simples, trazem uma inteireza de coração. Glória! Sabe aquele momento quando você para tudo e ali você sente aquela brisa te tocando? Glória a Deus! E você vê muitas vezes no dia de trabalho, onde tudo está dando errado, Deus falando ao seu coração e dizendo: eu ainda estou no comando. Oh, aleluia! Tudo isso é permissão, minha permissão, eu estou te moldando. É verdade. Esses dias eu passei por algumas dificuldades e ali nós tomamos ali algumas decisões.
E de repente ali eu recebi uma notícia que trouxe um refrigério no meu coração. Aleluia. Como um provisionamento, e naquele momento caiu uma lágrima dos meus olhos. Sabe aquela lágrima que cai involuntariamente? E você diz assim: o Senhor está cuidando de mim. É quando você entrega as suas forças e diz: eu não consigo mais com a força do meu braço. Mas é nesse momento que o Senhor entra, de uma simples forma, de um jeito ingênuo, com uma simples oração, e diz: eu estou cuidando de você. Então nós vemos aqui, meus irmãos, os discípulos chegando para Jesus e fazendo um pedido a Ele, pedindo para que eles os ensinassem a orar. E eu acredito que esse pedido só foi possível porque eles viram Jesus orar. E muitas vezes o exemplo vai despertar nas pessoas que estão ao seu redor a vontade e o desejo de ser como você. Você pode dizer: eu estou vindo à igreja e não está adiantando nada, eu estou evangelizando, mas almas não estão se convertendo. Mas muitas vezes o simples exemplo de você estar sentado nesse banco está provocando no coração de alguém aqui o desejo de ser igual a você. Jesus orava, Jesus buscava. Muitas vezes poderia ser algo ali estranho, inacessível àqueles discípulos. Glória a Deus. Mas algo brotou no coração deles: eu quero ser igual ao meu mestre. E chegando ali, eles vão pedir para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Quão lindo e quão belo é, meus irmãos, quando nós temos a humildade de chegar para alguém e dizer assim: me ensina. Às vezes no trabalho é difícil, muitos ali levantam queixo, não querem se dobrar. Às vezes é uma função que eles não entendem. E muitas vezes nós tentamos fazer com a força do nosso braço, batemos cabeça daqui, batemos cabeça de lá. Mas assim como existe um chefe disposto a te ensinar a sua função, como existe um pai disposto a ensinar o teu filho como ele deve crescer e viver a sua vida, existe um Senhor nessa noite disposto a te ensinar como você vai andar e trilhar os teus caminhos. Existe um Jesus que vai ensinar os seus discípulos como nós devemos orar. E o mais lindo que Jesus vai dizer: portanto, orareis assim. Ou seja, ele vai dar o exemplo, ele vai orar, ele vai fazer a primeira vez. Ele não somente vai apontar o caminho, mas ele vai percorrer o caminho com eles. E aqui então, meus irmãos, ele escolhe a mais linda, a mais completa palavra, a mais perfeita palavra para se iniciar uma oração. Uma palavrinha de 3 letras. E que palavra é essa? Vendo? A criancinha está sendo usada por Deus para dizer, e você às vezes está só ouvindo. Então a palavra que ele vai usar é Pai. A primeira palavra é Pai. Hoje para nós pode ser uma simples palavra, mas se nós pudéssemos entender o peso dessa palavra, porque outrora ninguém chamava a Deus de Pai. O relacionamento que o homem tinha com Deus era um relacionamento de um ser divino, que estava muito aquém, inacessível a qualquer homem. Era aquele que estava na montanha ardente, era aquele que se manifestava com glória. Era um ser muitas vezes inacessível ao homem, que até mesmo a sua presença poderia matar. Mas Jesus aqui, ele vai quebrar todos esses paradigmas. Glória a Deus. Aleluia. Diferente daqueles que outrora diziam: o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E para se comunicar com Ele, eles necessitavam de reconhecer algo que era inacessível a eles. Jesus vem para quebrar tudo isso. Oh, glória. E dizer: eu me apresento, o Pai apresenta vocês como um Pai, não mais como um Deus que muitas vezes dá medo, não mais como aquele homem
Muitas vezes que aquela imagem que nós temos de um Deus zangado, a todo tempo, preparado para nos enviar um castigo. Não! Jesus está aqui estabelecendo um relacionamento entre nós e aquele que nos criou. Porque outrora isso era impossível, existia uma ira que nos separava entre nós e Deus, mas Jesus veio para satisfazer essa ira, pagar a dívida que era contra nós, pegar a cédula do pecado e cravá-la na cruz, e nos dar o direito a todos aqueles que nele creem, de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Era impossível alguém chamar Deus de Pai. E a prova disso é que quando Jesus é preso no Sinédrio, duas acusações são feitas a ele que vão levar ele à crucificação. A primeira é que ele disse, como foi lido nessa noite, que ele derrubaria o templo e reedificaria ele em 3 dias. E a segunda acusação que foi levantada sobre ele, quando ali no Sinédrio ele estava em pé, profeteado e acusado, foi que ele dizia ser filho de Deus. Então, ser filho de Deus naquela época, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, era algo inadmissível. Se eu dissesse ser filho de Deus, eu poderia ser apedrejado, eu poderia ser morto. Quem é você, rapaz? Um pecador, um mero homem mortal, se dizer ser filho de Deus. Mas Jesus vem para quebrar tudo isso. Aleluia. Porque ele, como filho de Deus, o Verbo encarnado, Deus conosco, aleluia, aquele que veio para fazer de nós co-herdeiros juntamente com eles, irmãos, filhos de um mesmo Pai. Ele diz, não precisa você dizer, fazer firulas, dizer o grande eu sou, todo poderoso, não. Quando você for orar, você vai dizer apenas assim, Pai, aleluia. Quando nós dizemos isso, nós estamos nos colocando dentro de uma família, aleluia, que tem um Pai. E quando nós falamos de Pai, nós falamos daquele que nos gerou, aleluia, daquele que provê o nosso alimento, daquele que me dá proteção, sustento, a roupa para me vestir, que me ensina, que me guarda. O simples falar Pai, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós pertencemos a um Deus que é todo poderoso. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Mas agora vem a segunda palavrinha, Pai nosso. Porque Ele não é somente o meu Pai, mas Ele é o Pai do meu irmão, Ele é o Pai da minha irmã. E quando nós falamos nosso, nós estamos declarando que nós não somos os únicos filhos, que existe uma família, que existe um corpo, e que eu me reúno com esse corpo, e juntamente como filhos, nós clamamos Pai Nosso. Não é um corpo onde nós estamos separados, é um corpo onde nós nos reunimos como hoje. Eu não fico apenas na minha casa, mas eu me reúno com este corpo, e juntos nós clamamos Pai Nosso. Glória! Maravilhoso, Jesus. Tu és o nosso Pai. Existe uma família, existe outros que como você também confessaram ao Senhor Jesus, e existem outros, como foram dito nessa noite, rebanhos que estão distantes, que ainda precisam se achegar, porque o Evangelho do Reino será anunciado em toda a terra, e então virá o fim. O fim não pode vir antes que o Evangelho do Reino seja anunciado em toda a terra. E é o nosso papel pregar o Evangelho de Deus e encontrar aqueles que ainda não se converteram, aqueles que estão distantes, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Pai nosso. Eita Deus. E Jesus continua, Pai nosso que estais nos... Aleluia. Isso é muito lindo, irmãos. E aqui aqueles que gostam de ensinar a palavra, que
fazem questão de um pontinho, de uma vírgula, vão entender o que eu estou falando. Porque Pai Nosso, Ele não diz Pai Nosso que está no céu, Ele diz Pai Nosso que estás nos céus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Existe o céu aonde os nossos olhos alcançam, que é esse céu que nós vemos todos os dias. E também existe um céu onde Paulo chama de regiões celestiais, aonde ali estão as forças malignas, principados, existem anjos pelejando ao seu favor. Ali quando Daniel precisava de uma resposta, e ali, meus irmãos, Gabriel não conseguiu passar, foi necessário que Miguel descesse, o anjo de guerra, o arcanjo Miguel, para pelejar e aquela palavra chegar até Daniel. Ele teve que descer do terceiro céu, passar pelas regiões celestiais, adentrar o nosso céu terrestre, para que ali aquela palavra chegasse até Daniel. Então o que nós entendemos com isso? Que nós temos um Deus que Ele é onipresente. Ele está no céu que nós vemos, Ele está nas regiões celestiais, Ele está no terceiro céu, aonde nós olhamos a presença dEle está. Ainda que eu fosse aos mais altos céus, ou descesse aos mais profundos abismos, ali Ele está com a sua presença. E em nenhum lugar eu posso me esconder da sua face, porque Ele enche e compreende todas as coisas. Não há um lugar que eu possa ir que eu pense estar longe da sua presença, porque ali o seu amor está. Ainda que em forma de juízo Ele me alcança, mas o seu amor de Pai nunca nos abandonará. A sua presença é como um DNA que nós temos em nosso corpo. Por mais que o meu filho me renegue, por mais que ele queira tirar o meu nome do documento dele, existe algo dentro dele que corre nas suas veias, que é o meu DNA, e isso ninguém pode tirar. E nós que nascemos do Senhor Jesus temos um Pai, e o nosso DNA é a sua presença e o seu Espírito Santo habitando em nós. Davi orava: não retires de mim o teu Espírito. Naquela época o Espírito vinha e voltava, mas agora a palavra diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E ali mesmo, quando eu estiver em pecado, é Ele que vai me chamar e me convencer das minhas falhas, me conduzindo novamente à casa e à presença do Pai. É Ele que vai me levar por meio da minha consciência a entender que as práticas que eu estou fazendo não é do seu agrado. É o selo. Paulo diz que é o penhor, o Espírito Santo é o penhor. É aquilo que Ele deu como garantia, que um dia Ele voltaria, aleluia, para resgatar aquilo que é seu. E a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar até o fim. Você sabe a força disto? Aquilo que Ele começou, Ele está dizendo que Ele é fiel para terminar até o fim. Isso serve para minha casa, para minha família, para minha vida, para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho. A obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. O jeito eu não sei, as formas eu desconheço com a minha mente limitada, mas uma coisa eu entendo: se Deus falou que Ele é fiel para terminar, Ele vai terminar. Até o último fôlego de vida, até o último suspiro. É meu, eu comprei, eu chamei, eu redimi. Eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou agindo. Porque eu sou Pai, aleluia. E Pai que é Pai, muitas das vezes Ele nos disciplina. É verdade. Mas essa disciplina não é como você bater em alguém que não é seu filho. Ela tem um fim proveitoso. Muitas vezes vem provas sobre a nossa vida, dificuldade, mas nós temos que entender que é Deus nos disciplinando e nos conduzindo novamente ao centro da sua vontade. É como um pai que muitas vezes ele pega a vara,
mas Ele disciplina com amor. Ele dá uma varadinha com amor, com o objetivo de nos conduzir ao centro da sua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui neste momento, dos mais altos céus, passando o céu terrestre, as regiões celestes, e chegando no terceiro céu, existe uma canção que toca 24 horas, incessantemente, sem se cansar. Anjos, miríades e miríades de anjos, que declaram sem parar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a palavra diz que todo ser vivente, todo animal também clama: Santo, Santo é o Senhor. Seja um passarinho com o seu cantar, seja ali uma flor com o seu desabrochar, a natureza revela a glória do Criador. E ainda que não em palavras visíveis e ouvíveis, mas ali com o expressar da natureza, tudo que tem fôlego e criado por Deus exalta e declara: Santo, Santo é o Senhor. A palavra diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, a terra, esses fenômenos que vão acontecer, vendavais, furacões, é a terra dizendo: a terra, nós não aguentamos mais. A iniquidade, o pecado do homem. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Eu creio. Santo, Santo é o Senhor. Eita, Jesus. Venha a nós o teu. Foi dito nessa noite também. Se nós estamos buscando o reino, significa que este reino ainda não é realidade em nossos dias. Porque quem reina sobre a terra é o príncipe deste mundo. O Senhor deu a Adão domínio sobre todas as coisas criadas, mas como ele pecou, ele ficou ali escravo. O inimigo veio e roubou tudo que ele tinha. Mas quando Jesus veio, ele instaurou um novo reino. Mas esse rei, ele voltou para a casa do Pai. Mas ele prometeu que um dia ele voltaria para nos buscar. Então nós somos como forasteiros em uma terra estranha. E todos os dias nós temos que clamar para que o seu reino venha. Embora esse reino hoje em nós já exista, porque mesmo que esse reino esteja longe, a partir do momento que nós nos colocamos debaixo das leis desse reino, esse reino já é presente em nossas vidas, mas ele não é real sobre as pessoas que vivem aí fora. Por isso nós temos que clamar. Quando nós dizemos: venha o teu reino, é como se nós disséssemos: volta, Senhor Jesus. Destrua os reinos dessa terra e estabeleça o seu reino sobre o mundo, porque o teu reino já é real sobre a igreja, mas ele não é uma verdade sobre aqueles que estão lá fora. Muitos se preocuparão nesse ano em quem eu vou votar, direita, esquerda, quem é o melhor governador, quem é o melhor deputado, quem vai me representar, quem vai lutar pela igreja. Uma coisa eu quero lhe dizer: o único que pode lutar pela igreja é aquele que é capaz de dar a sua vida pela igreja. E quando ele voltar, todos os joelhos vão se dobrar perante ele, todos os reinos serão destruídos, e apenas um reino há de ser sobre toda a terra. A palavra diz que eu soar em Apocalipse, eu soar da 7ª trombeta, todos os reinos do mundo passarão a ser do nosso Senhor e Rei, e Ele quebrará todas as nações como um vaso de barro, diz a palavra de Deus. Venha a nós o teu reino. Aleluia. Nós clamamos por esse dia. Nós desejamos ser dignos de adentrar neste reino, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ficarão de fora ali, fala aquela lista: os idólatras, os eliminados, os bêbados. Venha
nós o teu reino. Venha a nós a justiça, aleluia, aleluia. Glória. E seja feito o quê? A tua vontade. Quantos desejam que o Senhor faça a tua vontade na sua vida? Diga amém. Será que isso realmente é verdade? Ou será que quando nós dizemos que faça o Senhor a sua vontade, nós estamos chamando a nossa vontade de vontade de Deus? Muitas vezes eu tenho a vontade de pegar esse controle e colocar de cá, e eu vou chamar isso da vontade de Deus. Mas nem sempre a vontade de Deus ela está alinhada com a vontade do nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso, e muitas vezes ele vai se curvar para os desejos do nosso corpo, da nossa carne. É como aquele que nós cantamos: por ele estou gastando a minha vida, abrindo mão de tudo. Era o que João Batista dizia: é chegado o reino dos céus. Eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas conquistas, porque se a vontade de Deus for feita na sua vida, meu irmão, eu tenho certeza que você vai ser a pessoa mais rica deste mundo. Glória a Deus. Porque a vontade de Deus expressa em nós é o galardão que um dia Ele vai nos entregar. Ele não vai entregar um galardão para você porque você fez isso aqui na terra, não. Ele vai entregar um galardão para você devido ao quanto você esteve na plenitude da sua vontade sobre a sua vida. Muitas vezes a vontade dele, como para Maria, é que você ficasse parado. Muitas vezes a vontade para a sua vida é que, como Paulo ali, você passasse por dificuldades, por perseguições. Muitas vezes a vontade de Deus para a sua vida é que, mesmo estando certo, você perdoe o seu irmão. A vontade de Deus muitas vezes para a sua vida é que, mesmo cansado, você se levante e busque a presença dele. Nem sempre a vontade de Deus é aquilo que nós queremos, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, um galardão está preparado para nós nos céus. É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano. Naquele dia, quando nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, tudo aquilo que nós fizemos que está de acordo com a sua vontade, ou melhor, tudo aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo, serão provados pelo fogo. É como se houvesse um fogo, e ali naquele tribunal nós passássemos dentro daquele fogo. E ali diz Paulo que as nossas obras serão provadas e classificadas em 6 matérias-primas: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou seja, aquelas obras que estão de acordo com a vontade de Deus, quando passarem pelo fogo, elas vão reluzir como ouro, como prata e como pedra preciosa. E aquelas obras que nós fizemos segundo o nosso coração, segundo a nossa carne, vão se queimar como madeira, feno e palha, independente do tamanho, que seja um bitrem, um caminhão, vão se queimar e não vão passar. Mas aqueles que viveram segundo a vontade do seu Pai serão galardoados. Apocalipse vai nos dizer: ao que vencer, ao que vencer, sempre é ao que vencer. E como nós vencemos? Permitindo que a vontade de Deus seja o centro da nossa vida. Então, quando você orar essa oração e você dizer: seja feita a tua vontade, é como se você estivesse num carro, entregasse o volante para Deus e dissesse: eu não dou um passo mais sem a tua presença. Ainda que o Senhor queira me conduzir pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque no meu carro está o Senhor está no meu barco, e se Ele está no meu barco, pode soprar o vento que for, Glória a Deus. porque o Senhor está comigo. Aleluia. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. E aqui o céu é no singular, porque existe um único céu onde a vontade dele é feita com perfeição, onde os anjos adoram, se reverenciam, aonde dia e noite o seu nome é proclamado. Então, quando nós clamamos isso, nós estamos dizendo: assim como o seu alto e sublime trono, a sua vontade é estabelecida independente de tudo, venha estabelecer na terra também, que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Aleluia. E só depois então ele começa: e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Senhor tem um pão novo todos os dias para te dar. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo pão que Ele vai te dar no domingo, pelo pão que Ele vai te dar na segunda, mas clame pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Jesus. E o interessante é que Ele tem a ciência que o pão já é dele, ou melhor, nosso, não somente meu, mas o pão que é meu também é do meu irmão. E embora o Senhor ainda não me deu, eu sei que como filho eu tenho direito de um pão não somente meu, mas que também é do meu irmão. E não é um pão meu, não é um pão meu. Nós falamos muitas vezes eu, mas o Senhor Jesus ensina: nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor alimenta os passarinhos. Olhai para os passarinhos que não plantam nem ceifam, todavia o Senhor os alimenta. Todos os dias, às 6 horas, o passarinho começa lá em casa a cantar. Ele não sabe a minhoquinha que ele vai comer, ele não sabe qual vai ser o insetinho que Deus vai preparar, mas antes de comer, ele começa a adorar ao Criador dos céus e da terra. E ali ele envia uma minhoquinha, uma sementinha, e ele alimenta todos os passarinhos. Depois ele diz: olhai para os lírios do campo, que não tecem, que não fiam, que não compram roupa de marca, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. O pastor sabe, muitos irmãos aqui também, a beleza de cada flor. Cada flor tem a sua peculiaridade. Cada flor tem a forma com que Deus desenhou. A combinação de cores, as formas. Deus, Ele é lindo, maravilhoso. E se Ele fez tudo isso com tanto detalhe, e essa flor ela nasce murcha, e logo é lançada no fogo, diz o Senhor: quanto mais vós, homens de pequena fé. Eita Deus, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Deus, Ele é lindo, irmãos. Muitas vezes nós queremos viver o dia de ontem, aquilo que já passou. Isso vai causar em nós uma depressão, porque a depressão é quando nós vivemos, estamos presos ao passado, não superamos, não conseguimos lidar com aquilo que já ficou para trás. Ou muitas vezes nós estamos presos ao futuro, ansiedade, aquilo que ainda vai acontecer e não aconteceu. Né, Benjamin? Ansioso por uma prova? Nossa, meu Deus! Então muitas vezes nós somos ansiosos, mas Jesus vem para centralizar o nosso coração presente e dizer: basta cada dia o seu mal, viva o hoje e deixa o amanhã que eu estou cuidando, deixa o amanhã que eu estou provendo. O salmista diz que ele viu todos os nossos dias quando eles ainda não existiam.
Deus é o Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, antes que a eternidade existisse, Ele já era. Então Ele está fora do tempo. Ele olha para a sua vida, não como você olha, conhecendo o passado e desconhecendo o futuro. Ele olha para a sua vida, olhando todos os teus dias e sabendo que você vai chegar até o fim. Por isso Ele te escolheu. Ele não vai investir em algo que vai dar errado. Ele não vai ali tirar o seu tempo para investir em algo falido, não. Ele te escolheu porque Ele viu algo bom em você. Paulo diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele nos viu, nos escolheu. E ao que de antemão conheceu, Ele chamou. Ao que chamou, aleluia, Ele predestinou. Aos que predestinou, melhor dizendo, ao que de antemão conheceu, Ele predestinou. Ao que predestinou, Ele chamou. E ao que chamou, Ele glorificou. Tudo no passado, ou seja, Ele já viu a sua vida. Mas muitas vezes nós preocupamos com o dia de amanhã e não dá para continuar mais. Mas até que o Senhor tem falado aos nossos corações. Lindo, maravilhoso. De um Pai que é nosso. Nós não somos a última bolacha do pacote inteiro ainda. Nós temos que olhar para os olhos e dizer assim: você é o meu irmão. Nós vamos chegar juntos. Maravilha. Nós temos um Pai. E quando eu digo que eu tenho um Pai, significa que em minhas veias corre o DNA do meu Pai. E nós, como irmãos, somos unidos, porque nós somos participantes das mesmas bênçãos, das mesmas glórias, da mesma presença de Deus. A mesma presença que está em mim, está na sua vida hoje. E Ele vai prover tudo na nossa vida. Amanhã eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei: até aqui o Senhor tem me sustentado. E que o Senhor nos ajude a viver essa oração. Quando nós dizemos que seja feita a tua vontade, me ensina a entender a sua vontade. E que a tua vontade, ainda que ela seja diferente da minha, eu compreendo que ela é melhor. Fique de pé, vamos fazer uma oração.